Uma equipe de biólogos marinhos da ONG Crit Teneri, dedicada à preservação e estudo da fauna oceânica, conseguiu um feito extraordinário: capturar imagens inéditas de um dos seres mais enigmáticos das profundezas do oceano. Estamos falando do temido peixe-diabo negro, um predador abissal que habita as águas mais escuras do planeta, entre 200 e 2.000 metros de profundidade. Essa espécie, cujo nome científico é Melanocetus johnsoni, recebeu essa alcunha por conta de sua aparência intimidadora e sua estratégia de caça peculiar. Se você já assistiu à animação Procurando Nemo, certamente se lembra da cena em que Marlin e Dory quase foram devorados por um peixe monstruoso, atraídos por sua isca luminosa. Pois bem, essa criatura assustadora existe de verdade. Até então, só havia sido documentada morta ou em filmagens extremamente raras feitas por veículos subaquáticos operados remotamente. No entanto, desta vez, o impossível aconteceu. Pela primeira vez, um exemplar desse animal foi registrado à luz do dia, próximo à superfície. Mas o que levou esse predador das trevas a emergir? Estaria esse evento ligado a algo muito maior e mais misterioso? A aparição do peixe-diabo negro tão perto da superfície não demorou a levantar especulações. Afinal, esse é um animal adaptado para viver em regiões onde a luz do sol nunca chega, em um ambiente de pressões esmagadoras e temperaturas gélidas. Sua presença fora desse habitat natural levanta questionamentos inquietantes. Teria ele sido arrastado por correntes anômalas? Estaria doente ou ferido? Ou, pior ainda, poderia isso ser um sinal de que algo muito errado está acontecendo com os oceanos? O fato de essa ser apenas a segunda vez que um peixe dessa espécie é filmado com vida torna o evento ainda mais misterioso. Mas, além da raridade do registro, há outro fator que deixou muitas pessoas em alerta: a crença de que certos animais marinhos podem ser mensageiros de catástrofes iminentes. A ideia de que criaturas das profundezas podem pressagiar desastres naturais não é nova. Um dos exemplos mais famosos disso é o misterioso peixe-remo, uma espécie de corpo alongado e prateado que habita as águas profundas e raramente é visto por humanos. Sempre que ele aparece próximo à superfície, surgem relatos de terremotos e tsunamis pouco tempo depois. No Japão, ele é chamado de mensageiro do Palácio do Deus do Mar, uma referência às antigas crenças que associam seu surgimento a eventos catastróficos. E não se trata apenas de lendas. Pouco antes do devastador terremoto de 2011, que gerou o tsunami responsável pelo acidente nuclear de Fukushima, dezenas de peixes-remo foram avistados na costa japonesa. Mas qual a explicação para isso? Será que esses animais realmente têm a capacidade de prever tragédias, ou estariam apenas reagindo a forças invisíveis que se movimentam nas profundezas? A teoria mais aceita entre os cientistas é que esses animais, por viverem em regiões profundas, são altamente sensíveis a mudanças no ambiente marinho. Pequenas variações na pressão, deslocamentos de placas tectônicas ou até alterações químicas na água podem afetá-los de maneira significativa, levando-os a se desorientar e subir para a superfície. Isso explicaria por que o peixe-remo costuma aparecer antes de terremotos. Ele sentiria os tremores antes mesmo de nós. Mas e quanto ao peixe-diabo negro? Será que ele também foi afetado por alguma anomalia geológica, ou sua súbita aparição tem outra explicação? O fato é que esse animal é ainda mais raro do que o peixe-remo, e sua presença fora das profundezas pode indicar algo inédito. Os pesquisadores que registraram a cena sabem que essa não é uma visão comum e, por isso, começaram a investigar o que poderia ter causado essa quebra de padrão. Embora a ciência ainda não tenha todas as respostas, algumas hipóteses começaram a surgir. Uma delas é que o peixe-diabo negro pode ter sido levado à superfície por uma corrente oceânica mais forte do que o normal, talvez impulsionada por mudanças climáticas ou padrões anômalos no fundo do mar. Outra possibilidade é que ele estivesse doente ou ferido, o que pode ter comprometido sua capacidade de se manter nas profundezas. Animais debilitados tendem a perder o controle de sua flutuabilidade e acabam sendo arrastados por forças externas. E, claro, há aqueles que acreditam que eventos como esses são sinais de algo maior, um desequilíbrio crescente nos oceanos, provocado pela ação humana. Com o aumento da poluição marinha e as temperaturas da água subindo em níveis alarmantes, é possível que espécies que antes eram invisíveis para nós estejam começando a surgir mais frequentemente.
Se essa última hipótese for verdadeira, as consequências podem ser ainda mais preocupantes do que imaginamos. Os oceanos são gigantescos, cobrindo mais de 70% da superfície do planeta, mas ainda sabemos muito pouco sobre o que acontece nas regiões mais profundas. O que vemos na superfície é apenas um reflexo do que se passa abaixo, e se criaturas das trevas estão emergindo com mais frequência, pode ser um indício de que algo está mudando de maneira drástica. Cientistas já alertam há anos que as mudanças climáticas podem afetar os ciclos marinhos de maneiras imprevisíveis, alterando temperaturas, correntes e até a distribuição de oxigênio na água. Se organismos altamente adaptados às profundezas começarem a sofrer com essas mudanças, isso pode desencadear um efeito em cascata que comprometa toda a cadeia alimentar marinha. Será que estamos prestes a testemunhar um fenômeno sem precedentes? O que torna essa situação ainda mais intrigante é que o peixe-diabo negro não é apenas uma criatura rara, mas também um predador formidável nas profundezas. Equipado com uma boca repleta de dentes afiados e uma isca bioluminescente que atrai presas desprevenidas, ele é um verdadeiro caçador da escuridão. No entanto, sua presença na superfície o coloca em uma posição de vulnerabilidade. Isso levanta outra questão: será que estamos prestes a ver mais animais abissais emergindo inesperadamente? Se sim, qual será a verdadeira causa? Para os pesquisadores da ONG Creek Tenery, essa descoberta representa uma oportunidade única de estudar uma espécie praticamente intocada pelo ser humano, mas também serve como um alerta. Se um peixe tão adaptado às profundezas foi encontrado onde não deveria estar, que outros sinais a natureza pode estar nos enviando? Não é a primeira vez que um animal marinho aparece fora de seu habitat e levanta questionamentos sobre o futuro do planeta. Além do peixe-remo, outras espécies já foram associadas a eventos catastróficos, como os cachalotes encalhados antes de terremotos ou os cardumes de peixe surgindo em massa antes de mudanças bruscas no clima. O oceano é um sistema interligado e, muitas vezes, são os próprios animais que nos dão pistas sobre transformações invisíveis que estão ocorrendo abaixo da superfície. No caso do peixe-diabo negro, seu surgimento inesperado pode ser apenas um incidente isolado, mas também pode ser um sinal de que forças maiores estão em movimento. Cabe à ciência investigar essas conexões e buscar respostas antes que seja tarde demais. Independentemente da causa por trás desse evento incomum, uma coisa é certa: o oceano continua sendo um dos maiores mistérios da Terra. A ciência avançou em muitos aspectos, mas ainda conhecemos menos das profundezas marinhas do que da superfície da Lua. Cada novo registro de uma criatura abissal nos lembra de como ainda há muito a ser explorado e compreendido. No entanto, ao mesmo tempo em que descobrimos mais sobre essas criaturas, estamos também testemunhando mudanças cada vez mais alarmantes no equilíbrio do planeta. O impacto da atividade humana nos oceanos já é inegável, da poluição plástica à acidificação das águas, passando pelo aquecimento global e a pesca predatória. Será que eventos como esse são apenas coincidências, ou representam um alerta sobre os rumos que estamos tomando? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a presença do peixe-diabo negro na superfície nos dá uma oportunidade rara de refletir sobre nossa relação com os oceanos. Durante muito tempo, acreditamos que as profundezas eram um mundo isolado, impenetrável e distante da nossa realidade. Mas, aos poucos, estamos descobrindo que tudo está conectado. O que acontece lá embaixo pode ter consequências diretas para nós, assim como nossas ações na superfície impactam drasticamente a vida marinha. Se criaturas adaptadas à escuridão estão começando a surgir em lugares inesperados, talvez seja um sinal de que a fronteira entre nossos mundos está se tornando mais tênue, e que está na hora de olharmos com mais responsabilidade para o que estamos fazendo com o planeta. Talvez a principal lição que possamos tirar desse acontecimento seja a necessidade urgente de mudarmos nossa postura em relação ao meio ambiente. Os oceanos regulam o clima, fornecem alimento para bilhões de pessoas e abrigam ecossistemas que ainda nem começamos a compreender totalmente. No entanto, continuam sendo tratados como um recurso inesgotável, um depósito de lixo invisível aos nossos olhos. O surgimento inesperado do peixe-diabo negro pode não ser um prenúncio do fim do mundo, mas pode, sim, ser um lembrete de que nossas ações têm consequências. Se quisermos evitar um futuro onde eventos como esse se tornem comuns, ou onde espécies inteiras desapareçam antes mesmo de serem plenamente estudadas, precisamos agir agora.
A ciência está fazendo sua parte ao investigar e documentar essas mudanças. A questão é, será que estamos prontos para ouvir o que a natureza está tentando nos dizer? No fim das contas, o que torna essa história tão fascinante não é apenas a raridade do registro, mas o que ele representa. O peixe-diabo negro, com sua aparência intimidadora e seu habitat misterioso, sempre esteve envolto em lendas e interpretações sombrias. Mas, mais do que um presságio ou um sinal do fim dos tempos, sua aparição pode ser um convite para olharmos mais de perto para o desconhecido e tentarmos compreendê-lo antes de tirarmos conclusões precipitadas. A ciência nos ensina que, quanto mais exploramos, mais perguntas surgem, e essa é a beleza da descoberta. Talvez nunca saibamos exatamente o que trouxe esse predador abissal até a superfície, mas uma coisa é certa, essa história ainda não acabou. Até a próxima!